Continuando aí a história no Salmo 106, estamos entrando no Salmo 106. Deixe o seu comentário, tec na telinha, vamos aí, vamos estar aí deixando, né, o like, comentando. O Salmo 106 agora está falando assim: Deus é louvado por haver suportado o seu povo, apesar de muitas rebeliões. Como que, gente, Deus está tendo muita paciência com o ser humano, porque nunca vi tanto pecado no mundo. Hoje aqui na minha cidade mataram, teve um tiroteio, 4 rapazes. Assim, as cidades pacatas estão ficando perigosas também. Não é só cidade grande, não. O pecado está se multiplicando no mundo. Não é diferente. Não é diferente lá do passado, não. Era esporádico o que acontecia, né? Um caso aqui, um caso acolá. Agora é um caso atrás do outro. Misericórdia. Ontem, assim, são casos horrorosos. É igual o policial houve uma denúncia que o filho estava estrupando a mãe dele que não tem demência. Oi, Yang, Deus abençoe. Aí nós temos que observar os estatutos do Senhor para que a gente não aceite essas coisas, tá? Ele está falando assim, ó, Deus é louvado por haver suportado. Deus, ele nos suporta, gente. Deus é amor. Nós não merecemos nada, não. Eu, evangelista Patrícia, não mereço nada. Às vezes assim, não merece, gente. Nós não merecemos. A graça foi de graça, mas foi paga por Jesus. A graça é de graça, mas foi paga por Jesus, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. E aqui está falando no Salmo 106 assim, ó: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Tem Bíblia que fala assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua bondade dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque as suas misericórdias dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Então, o que ele tá falando, né? Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica a justiça. Em todos os tempos nós temos que praticar atos de justiça. E aqui fala assim: lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade para com teu povo, visita-me com a tua salvação, glória a Deus, para que eu veja o bem de seus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a tua herança. Nós pecamos como os nossos pais. Como os nossos pais pecaram, nós pecamos. Cometemos iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as maravilhas do Senhor no Egito. E até hoje as pessoas, né? Tem artista que está dizendo que a Bíblia tem que ser refeita de novo. Quem é você para querer refazer a palavra de Deus? Quem sou eu, né? Aqui está falando assim, olha, os pais do salmista aqui, os pais que saíram lá do Egito, eles morreram todos no deserto. Todos eles morreram no deserto, porque eles não atentaram para as maravilhas no Egito. Quantas maravilhas o Senhor fez? Não, eles esqueceram. Nós temos mania de esquecer o que Deus fez na nossa vida. Não se lembraram da multidão das misericórdias de Deus. Antes foram rebeldes junto ao mar, sim, ao mar vermelho. Nós temos o costume de esquecer o que Deus faz em nossa vida. Nós queremos questionar Deus na hora da aflição, mas nós esquecemos o que Deus fez. O salmista nos ensina a voltar à memória, para nós estarmos louvando ao Senhor.
Não obstante, ele o salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Para Deus, para fazer conhecido o poder dele, ele fez a obra. Pelos israelitas, não. E nem por mim, porque nós não merecemos. Eles não mereciam e nós não merecemos. Aqui, ele repreendeu o mar e este secou e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. Eles passaram o mar vermelho. Nossa, é muito lindo, né? Então creram nas suas palavras e cantaram seus louvores. Eles cantaram, louvaram a Deus, mas de repente esqueceram. Cedo, porém, esqueceram das obras do Senhor. Não esperaram o seu conselho. Nós humanos somos assim. Nós esquecemos dos poderosos feitos do Senhor. Ô, gente, só Deus estar vivo é um milagre de Deus. É um milagre de Deus. Porque eu sou fruto de um relacionamento do meu pai e da minha mãe. De um espermatozoide e de um óvulo formou a vida. Esse é o segredo de Deus. Eu sou evangelista Patrícia, me segue lá, em nome de Jesus. Nós somos um milagre. Eu estou viva hoje, eu sou um milagre de Deus. Você é um milagre de Deus. E muitas vezes nós esquecemos. Nós esquecemos de agradecer a Deus porque nós ouvimos. Nós esquecemos de agradecer a Deus porque nós enxergamos, porque nós falamos. Nós esquecemos de agradecer a Deus que nós podemos levar a nossa mão à boca e comer, gente. Quantas pessoas não podem fazer isso? Quantas pessoas não podem andar? Quantas pessoas não podem ver a cor do céu? Eles sabem que é azul, mas eles não sabem como é o azul. Nós sabemos o que é o azul e como é o azul, né? Então, gente, nós temos que ser gratos ao Senhor e não esquecer das obras, dos poderosos feitos do Senhor. E aqui o povo, mesmo passando pelo deserto, eles esqueceram do Senhor. Eles esqueceram cedo das suas obras e não esperaram o conselho, mas deixaram-se levar pela cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. As pessoas, elas deixam de servir a Deus por pouca coisa. Obrigada, tá aí elogiando minha live, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É de Deus. E nós não podemos esquecer as beneficências do Senhor. Nós não podemos esquecer as misericórdias do Senhor. E o povo aqui, mesmo vendo tudo acontecendo, todos esses milagres, deixaram-se levar pela cobiça. A cobiça leva a pessoa à morte. Aqui olha para vocês verem, Moisés deixou toda aquela riqueza lá do Egito, ele era príncipe, tudo. Claro que é plano de Deus, Deus tocou no coração dele, mas eles tiveram inveja de Moisés. Mesmo Moisés ajudando eles tiveram inveja de Moisés. Aqui está falando assim, ó. Mas eles deixaram a cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez os desejos, mas fez definhar sua alma. E tiveram inveja de Moisés no acampamento de Arão, o santo do Senhor. O santo quer dizer separado. Eles tiveram inveja. Você pode ver que às vezes você está bem assim e chega, a pessoa começa a te perseguir por inveja. Isso aconteceu, né? Moisés era muito usado por Deus e que causava inveja. Tanto que esse homem era consagrado ao Senhor. Aí, quem se levantou contra ele? Abriu-se a terra, engoliu Datã e cobriu a gente de Abirão. Por quê? Datã e Abirão, né? Eles se levantaram contra Moisés. Gente, Moisés foi no monte. Moisés, tudo tem um fundo histórico. O Salmo 106, o fundamento histórico dele, 106 e 105, é relatar a história do povo do Egito. E aqui, gente, enquanto Moisés foi ao monte orar, que ele ficou lá 40 dias e 40 noites, o povo falou que ele tinha morrido e tudo, eles juntaram, gente, e fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida. Deus condena a idolatria o tempo todo na Bíblia. Na palavra de Deus fala para não fazer imagem de escultura e nem adorá-la como Deus. E aqui, gente, como eles acharam que Moisés tinha morrido, eles
e converteram a glória, a sua glória, na figura de um boi. Fizeram uma figura de um boi que come erva. Eles esqueceram de Deus. Eles esqueceram de Deus, seu Salvador, que fizeram grandes obras no Egito, gente. Olha para vocês verem, esqueceram de Deus. Nós também somos assim. A gente alcança a bênção do Senhor, de repente a gente esquece de Deus. Quantas pessoas são curadas e hoje acham que está fazendo um favor para Deus ser evangélico, ler Bíblia? Ninguém faz favor para Deus, não. Deus faz favor para nós. Aleluia. Aqui ele falando assim, olha, esqueceram de Deus, o seu Salvador, e fizeram coisas que fizeram coisas grandes no Egito. Maravilhas na terra de Cã, coisas tremendas no Mar Vermelho, pelo que disse que os teria destruído se Moisés, seu escolhido, se não pusera perante eles, naquela transe, para desviar a sua indignação, a fim de os não destruir. Também eles desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra. Antes, gente, murmuração é pecado. Antes murmuraram em suas tendas e não deram ouvido à voz do Senhor. Pelo que levantou a mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto, que humilharia também a sua descendência entre as nações e os espalharia pelas terras. Também se juntaram com Baal Peor e comeram sacrifícios dos mortos. Misericórdia. Só uma coisa que Deus não aprovava, né? Assim o provocaram a ira com as suas ações e a peste rebentou entre eles. E aí no Salmo 106 ainda continua aqui, né? O Salmo 106 está falando assim que, no verso 30, então se levantou Finéias, que executou juízo e cessou a peste. Isto lhe foi imputado por justiça de geração em geração para sempre. Indignaram-se também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque irritaram o seu espírito, de modo que ele falou imprudentemente com seus lábios. E Moisés, ele acabou não entrando na terra prometida por causa do jeito que ele faz, né? Eu tô querendo fazer todo dia, viu, Bi Coutinho? Só não faço no sábado e no domingo, que eu não faço, tá? E aqui eles irritaram Moisés e Moisés acabou pecando, né? Por causa da rocha lá, e ele não entrou na terra prometida. Ele falou com imprudência, né? Falou com lábios imprudentes. Antes se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras. Eles desejaram fazer igual às outras nações. Gente, nós não podemos desejar fazer as coisas igual outras nações. Imitar o mundo, imitar as coisas do mundo. O que está acontecendo hoje no mundo, meu amado, minha amada? Nosso Deus do céu, o que está escrito na palavra. Eu me entreguei para o Senhor aos 13 anos. Deus me resgatou com 13 anos. Eu li assim na palavra, eu achava que eu não ia ver essas coisas. Agora eu tenho 62 anos. Homem com homem, mulher com mulher. Agora tem. Gente, tô vendo tudo acontecer. Não é que eu sou. Eu tenho amigos que são homossexuais e tudo. Eu tô falando assim, gente. É estranho demais. É desagradável você ficar perto de um casal, homem e mulher, beijando. Porque eu acho que beijar tem que ser dentro da sua casa, né? Hoje fica 2 homens barbados beijando, 2 mulheres beijando. Gente, olha, nossa, não, é muito triste. Isso aí não é. Não é quando a gente. Isso aí tem coisas que são abomináveis. Não é nem pra homem e mulher fazer. Aí a pessoa fala assim, ela é o que fala quando fala assim? Ela faz acepção. Não faz. Hoje em dia também, outra coisa também que eu sou contra. Eu nasci negra. Eu não escolhi ser negra.
amo minha cor, obrigado, meu Deus, pela minha cor. Agora, tem gente que tá falando assim, agora eu vou escolher ser. E depois ele arrepende. Oi, pessoas. Oi. Vou marcar para as 15 horas, gente. Eu preciso fazer. Não, eu preciso fazer live todo dia. Vocês estão me cobrando, né? E aí, o que aconteceu? Aqui, eles foram imprudentes. Eles se misturaram com as nações e aprenderam as obras erradas. O povo israelita aprendeu a adorar ídolos, adorar imagens, prostituição. Então aprendeu isso. Nós que somos servos de Deus, nós não podemos fazer essas coisas, né, Valéria Melo? Deus abençoe aí. Olha bem, eles serviram a ídolos que vieram a ser-lhes um laço. Demais, eles, sabe o que eles fizeram, gente? E isso está acontecendo agora. Vocês viram como que criança está desaparecendo? Diz que está tendo um pacto e eles estão matando criança. Diz que e naquela época isso já acontecia. Olha bem, o que eles fizeram aqui no Salmo 106? Eles sacrificaram seus filhos e as suas filhas aos demônios. Tem um demônio que eles chamam de Moloque. Ele é uma imagem grande, com a barriga aberta, e lá eles colocavam fogo dentro dela, ali eles jogavam seus filhos. Isso está acontecendo, gente. Agora, hoje eu estava conversando com uma mãe, ela falou que hoje não mandou o filho dela para a escola, porque hoje foi o dia que aconteceu um massacre. E muita gente não foi à escola hoje. Não foi. Temos que orar pelo nosso Brasil. O nosso Brasil, cada dia que passa, está se corrompendo muito. Temos que orar pelo mundo, né, gente? A corrupção está demais. E os jovens hoje, estão fazendo o que querem. Eles estão sem disciplina. Eles estão perdidos. Perdidos. Temos que orar pelos nossos jovens, pedir proteção pelas nossas crianças. E eles tiveram, aqui o povo teve coragem de oferecer os filhos deles e as filhas para demônio. E hoje está a mesma coisa. E ainda tem gente que tem coragem de falar que a Bíblia está ultrapassada. Está acontecendo isso. Eles estão sacrificando crianças. E isso que eles estão fazendo nas escolas é porque é um pacto que eles têm que cumprir. É uma seita. Eu vi uma delegada falando. Então, vamos estar vigiando, vamos estar orando. E aqui, assim se contaminaram com suas obras e se corromperam com seus feitos, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança, e os entregou na mão das nações, e aqueles que os aborreciam se assenhoraram deles. Eles saíram do Egito, rodaram 40 anos pelo deserto por causa da rebeldia deles, e depois disso ainda foi levado por Nabucodonosor lá para, esqueci o nome do lugar, para a Babilônia. E eles foram, por quê? Ficaram 70 anos na Babilônia, porque eles caíram na rebeldia, caíram na idolatria, caíram no pecado. Nós temos que evitar, tá? Glória a Deus, Deus abençoe, muito obrigado. E eu gosto de falar para vocês da palavra do Senhor, é muito bom, né? E aí, e seus inimigos, os inimigos o oprimiram, humilharam eles debaixo das mãos dele. Gente, tem gente que vive humilhado nas mãos de Satanás e fica lá. Ele é escravo de Satanás. A pessoa que não consegue parar de beber, a pessoa que não consegue parar de fumar, a pessoa que não consegue parar de prostituir, a pessoa que não consegue parar de falar mentira, ela é escrava desses pecados. Roubar. Tem gente que tem dinheiro, mas gosta de roubar. Diz que dá adrenalina roubar. Então, gente, vamos evitar de cometer atos malignos que nos afastam de Deus. Muitas vezes Deus os livrou, mas mesmo assim, eles provocaram o Senhor com o seu conselho e foram abatidos pela sua iniquidade. O povo foi abatido pela iniquidade. Contudo, atentou Deus para a sua aflição e ouviu o clamor do povo de novo. O Senhor sempre ouve o nosso clamor, gente. É só clamar ao Senhor. Eu tenho experiência de resposta de oração muito forte na minha vida, glória a Deus.
E lembrou-se Deus, né, do seu conserto. Esse conserto aqui não é conserto de consertar carro, que é com S. Esse conserto aqui é aliança, é com C de cebola, tá? E aqui ele lembrou-se do conserto e compadeceu-se segundo a multidão das suas misericórdias. Por isso fez com que eles tivessem misericórdia e, e os que os levaram cativo. Ele salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que louvemos o teu nome santo e nos gloriemos no teu louvor. Eles estão pedindo aqui salvação, né? Salvação. E ele está falando assim: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade em eternidade. E todo o povo diga amém. Louvai ao Senhor. Esse Salmo 106 tem 71 versículos, gente. E aqui, gente, nesse Salmo 106, né, a desobediência dos israelitas continuou até mesmo na Terra Prometida. Porque na Terra Prometida, todo mundo que saiu do Egito morreu no deserto. Então eles não entraram, só entrou na Terra Prometida Josué e Caleb. Josué e Caleb. Mas, o que aconteceu? Os outros povos morreu, mas mesmo quem entrou na Terra Prometida cometeu pecado. Oi, eu sou daqui de Minas Gerais, Maria Rita, beijo no coração, Deus abençoe. E aqui, gente, no Salmo 106, 37, a existência de demônios é confirmada por Paulo em 1 Coríntios 10, 20, tá? A existência de demônios. E os demônios, eles andam desesperados. Tá chegando o tempo deles, da batalha final, deles serem aprisionados. E eles sabem que o inferno é terrível e eles não querem ir para o inferno sozinhos. Então ele faz de tudo para derrubar os crentes. Olha, Satanás não descansa. Satanás fica vigiando para ver se acha uma brecha para entrar. Vigiar e orar. E entrega seu coração para Jesus. Gil Cláudia Batista, Deus abençoe sua vida. Muitas vezes refere-se à época dos juízes, quando Deus repetidamente levantou libertadores de Israel. Porque quando morreram todos lá toda a liderança, Moisés morreu e Josué também morreu. Aí depois vieram os juízes, né? Porque assim, ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Josué, Juízes. Então, até quando tinha o juiz era bom, o povo levantava. Aí morria o juiz, aí o povo caía. Aí quando levantava o juiz bom, o povo levantava. E aqui, gente, muitas vezes, né, aqui está falando assim, congrega-nos. O salmista do Salmo 106, ele está escrevendo durante a época posterior. Depois, esse salmo aqui é depois do cativeiro babilônico, quando os judeus estavam dispersos por todo o Oriente Médio. E aí, no versículo 48 está falando assim: este versículo serve de doxologia para o livro, para o quarto livro, né? Quarta coleção dos salmos antigos. Esse é o Salmo 103. O que acontece aqui no Salmo 103? 106, 23. Nós devemos interceder pelo povo para trazer arrependimento e afastar-se do julgamento. Isso que nós devemos fazer. Esse é o Salmo 106. Curta, deixa o seu comentário aí, em nome de Jesus. Me segue lá. Eu sou a evangelista Patrícia, amém?